do Senhor, irmãos amados. Deus me convocou para esta palavra sobre mente saudável e mente natural. A mente natural e a mente saudável. O que é a mente natural? A mente natural, ela é dividida em verdade e mentira. Ó, verdade e mentira, está equiparado? Jamais. A verdade representa Deus. E a mentirinha é o inimigo. Tem que ter o sarcasmo. O arrogante não aceita isso. Tem que ter um sarcasmo. A mentirinha, a mente saudável tem a verdade e a mentirinha. Quando você vê lá Davi estava diante de um gigante. Na visão humana, a visão natural, deveriam pôr um outro homem forte, com armadura, para respeitar o inimigo, né? Mas é uma visão humana, não, pôs um menino para enfrentar um gigante, né? Sem armadura, sem espada. Imagina a cena de um menino enfrentando um gigante com esse que tem experiência, né? Que aos olhos humanos tem tudo para vencer, né? Tudo para vencer. E aí o menino vai vencer o gigante. Ficou 40 dias, ele estava no último, na exaltação, 40 dias afrontando, agora eu sou o máximo mesmo, e Deus não é ninguém, e tal. Aí o menino chega na situação, o menino enfrentar um gigante com armadura, com espada, né? Se você vê, você sente o sarcasmo. Por que tem esse sarcasmo? Porque Deus não está equiparado com o inimigo. Ele não está no mesmo nível. Então por isso que tem que ter. Você tem que entender isso. Entendeu? Quando Davi chegava das batalhas, ele vencia, Deus era com ele vencia uma batalha, ele chegava da batalha, aos olhos humanos, a vitória já venceu, o inimigo está vencido. Aí Davi fazia a dancinha da vitória. O que é a dancinha da vitória? Eu quero que você me responda. O que é a dancinha da vitória? É o sarcasmo. Mas por que tem sarcasmo? Tem que ter. Senão não é vitória. Sempre que você vencer, faça festa. A luta contra os principados e potestades não é contra a carne e o sangue. É contra os principados e potestades. E toda vitória tem que ter um sarcasmo, tem que ter uma festinha, uma dancinha da vitória. Tem que ter. Isso aí, porque o pentecostal ele tem razão. Tem um fundamento, né? Então por isso que muita gente não vence. Porque a pessoa quer vencer do jeito dele, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, não é do teu jeito. Tá bem? É do jeito de Deus. Então uma mente saudável, ele tem a verdade e a mentirinha. Então toda vez que você vê uma coisa errada, você não pode. Já viu aquele crente desviado dentro da igreja? O cara é mestre, crente, mestre desviado dentro da igreja. Ele vê as pessoas falando uma coisa errada, começa a murmurar, começa a fazer rebelião, né? Por quê? Mas está caindo 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, aqui, ó. Cada besteira que fulano falou, porque outro pegou heresia, que é isso e aquilo. Meu filho, isso está previsto. Faz parte. Por que te abala? Tem como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Por que ele abala? Porque ele não renomeou a pastinha da mente, né? Não existe mentira, é mentirinha. É cástico, né? Tá caindo 1000 à minha direita, 10 à minha esquerda, e daí? Amará teu Deus assim, né? Vamos ver ali Jesus, né? Sarcasmo ali, quando Jesus pregava, quando Jesus, palavra de Deus, hermenêutica,
quando Jesus pregava, quando Jesus chegou na parte de curar, ele não curou todo mundo. É que a ministério de Jesus não vai mostrar isso, porque as pessoas não vão entender. A pessoa tem que entender por que Jesus não curou todo mundo. Porque Jesus deixou algumas pessoas para trás, sem pulso, deixou cego, deixou paralítico, deixou várias pessoas ali. Sabe por quê? Primeiro mandamento: amará teu Deus acima de todas as coisas. Quando a pessoa se impõe entre Deus e o segundo mandamento, que é o próximo, você tem que escolher Deus, infelizmente, né? Quem que Jesus curou? As pessoas que tinham uma postura assim. Aquele paralítico de 38 anos, Jesus curou ele e ele não olha para trás nem um segundo, né? Ele não fica reclamando, mas por que você não veio antes? Porque 38 anos aqui ele não ficou reclamando, olhando para trás. Porque se ele faz isso, Jesus ia ser coautor no pecado dele, porque Jesus sabia o comportamento que ele ia ter, né? Então Jesus ia pecar e não ia poder mais operar a obra da salvação. Entende por que Jesus não curava aquelas pessoas? Ficou muita gente para trás. Então ele ia murmurar contra Deus. Muitas pessoas não foram curadas porque Jesus sabia que eu ia murmurar, ia falar: por que não veio antes? Você não me viu aqui? Não sei o que, né? Olhar para trás. E o que é aquela postura do paralítico? Assim, que ficou 38 anos, depois ele anda assim como se fosse nada, assim. É um sarrinho. Mais uma vez você vê o sarrinho. O sarrinho faz parte da vitória. O sarrinho são as pessoas que conhecem a Bíblia e são humildes, que vão saber isso aí. Então tem a parte da mentirinha. Se eu não tenho a mentirinha na mente, renomeado, a minha parte, a mentira te abala, porque a mente não é saudável. A mente natural não é saudável. Por que não é saudável? Porque ela equipara Deus ao inimigo, e eles não estão equiparados. Por isso que é a verdade e a mentirinha. A mentira não pode te abalar. São muitas mentirinhas. Vou te contar uma coisa que eu ouço. Quando tudo perante o Senhor. Nem Enoque entregou tudo é absoluto. Olha a besteira. Na presença de Deus falando que vai entregar tudo, que é tudo. A palavra de Deus fala: vinde a mim como estás, é 1%. 1%. Deus vai te abençoar com 1%. Deus pega o macumbeiro e deixa você lá no banco. Lá você falar que vai fazer 100% para ele. Deus vai falar: Deus pega o macumbeiro e exalta, e você fica para trás. Por quê? Porque vinde a mim como eu te farei. É Deus que está falando, não é teu braço. Aí você pega essa informação, põe na pasta da mentirinha. Vamos abastecer essa pasta para você vencer. Porque o que tem feito você perder a terra são as mentirinhas que são faladas por pessoas despreparadas. Mentirinhas que eu vou revelar. Amém? Então vamos. Uma mentirinha é essa, que o Espírito Santo inspirou a harpa. Está lá em Apocalipse, fala que para ninguém acrescentar nada, o único livro inspirado foi a Bíblia. A harpa não tem nada disso. Pode ter uma inspiração, mas não, tem 560 aí, não todos foram inspirados, com certeza, não foram, né? Agora, a pessoa chega ao absurdo de falar: só então, quando der 100%, se você der 80%, já foi arrebatado. Tá lá com o Enoque lá, arrebatado, né? Tá totalmente errado. Isso trava a vida, uma música dessa trava a sua vida. Totalmente errado, né? Então essa é uma mentirinha. Outra coisa, servo. Ixi. Você pode ajudar o feiticeiro, você pode ajudar o macumbeiro, você pode ajudar, trazer ele para a igreja. Deus vai abençoar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. O servo, Gálatas 4, versículo 7: não te chamará mais servo, mas filho. Se és filho, és herdeiro da salvação.
Seus filhos herdeiros. Deus só vai salvar filho. Deus não vai salvar servo. Deus não vai salvar servo. Está escrito, Gálatas 4, versículo 7. Deus não vai salvar servo. Está escrito em Gálatas 4, versículo 7. Né? E quando Paulo começa a escrever o livro, ele fala: Paulo, servo de Deus. Por quê? Servo. Porque o que te digo em trevas, dizei em luz. Quer dizer que Jesus é cordeiro. Cordeirinho, o que é um cordeiro? Cordeiro é um animalzinho. Quer dizer que Jesus é um animalzinho. O que está escrito é, né? Não entende hermenêutica, né? As pessoas não entendem. Ah, porque Paulo falou, Paulo servo, ele é servo. Não é servo. Por que não é? Porque em Mateus 10, versículo 26 fala: o que eu te digo em trevas, o que eu te digo em figuração, dizei em luz. Dizei dentro da hermenêutica, dentro do contexto bíblico, né? Dentro do contexto. Não diz cordeiro. Cordeiro é um animalzinho. São características do cordeiro que Jesus usa para explicar, né? São parábolas, linguagem figurativa, né? Não existe servo como bênção, né? Servo é um título do Velho Testamento, até Jesus, o servo era abençoado. E servo permanece ainda. Por isso que servo é uma maldição. Porque se você falar servo, você vai se transformar em servo. Pela palavra foi gerado. Então esse vídeo não é para o servo. Porque o servo está debaixo de maldição. O servo, ele não sabe, não adianta, é inútil. Não ensine servo. É inútil você ensinar alguma coisa para um servo. O servo é inútil, né? O servo não sabe o que faz seu senhor. Ah, mas eu vou dar teologia para ele, eu vou dar 20 anos de faculdade. Pode dar 20 anos de faculdade, pode dar teologia, pode dar o que for. A palavra de Deus vai prevalecer. O servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo é maldição. E se você ajudar um servo, você entra na luta dele. O único ser que você não pode ajudar é um servo. O único ser. Ajuda o macumbeiro, traz ele para a igreja, Deus vai abençoar. O servo vai ficar no canto. Deixa ele canto. Não ponha a mão em servo. Servo é maldição. Servo é maldição. Ah, mas por quê? Porque ele desprezou. E além de ele desprezar, porque o macumbeiro também desprezou. O macumbeiro, o feiticeiro, ele desprezou a Deus, né? Para ir lá fazer maldade, fazer as coisas. Mas o servo, ele foi um passo além ainda. O servo, ele foi construído como servo. Ele foi edificado. Quando você vê um terreno limpo, você vai construir, é só construir, ele está limpo, né? Agora o servo não, ele é uma edificação, ele é edificado. Então tem que moer. O que você faz com uma construção por onde você construir outra? Você moe ela, você tem que demolir, limpar o entulho, né? Depois você vai construir uma construção nova. Você com o filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo de servo, né? O filho pródigo é um exemplo de servo. O servo é o filho pródigo, né? Quem fosse ajudar aquele filho pródigo ali, naquele momento que Deus estava tratando com ele, ia ser moído junto com ele. Então não ponha a mão em servo. Não ponha a mão em servo. É filho de Deus. Faça menção do braço de Deus. Reconhece-me em todos os teus caminhos, que eu endireitarei as tuas veredas. Sou eu quem te tomo pela mão direita e te sustento com a minha destra. Não é você, não é teu braço. Só vou pregando o braço. Pregando café, vai falar, que fé? Onde está escrito isso? Ah não, que a fé que fazer campanha da... Que fé, meu filho? Onde que Pedro teve fé ali quando Jesus chegou? Pedro quis desafiar Jesus. Pedro quis desafiar Jesus. Pedro não acreditou em nada, ele obedeceu. Obediência é o princípio. A fé vem segundo o plano de Deus. A fé vem em segundo plano. A fé existe. A fé é um fruto do Espírito, é um dom. A fé, mas só que a fé não é um princípio. O princípio é a obediência. A obediência à palavra de Deus vai trazer a fé. Aí você vai para a segunda pescaria, que vai ser perfeita. Que a segunda pescaria foi com a fé. Mas a fé não foi que trouxe Pedro para a presença de Deus.
Foi a obediência, que é diferente. Quando Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, Ele não está falando da fé literal, do fruto do Espírito. Ele está falando obediência à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. É hermenêutica. Não existe isso. Ah, não, porque a fé, porque não existe, está errado. Outra mentirinha. Olha a mentirinha quebrando. Olha a mentirinha destruindo pessoas. Talvez você está nessa mentirinha que você acha que você tem poder para ter fé. Você não tem poder. Jesus falou: eu sou o autor e consumador da fé. Sou eu quem te toma pela mão direita, te sustento com a minha destra. Não é você, não é teu braço. Mas a mentirinha falou que você tem que ter fé, que você tem que ser, que você tem que fazer, né? A mentirinha. E tem pessoas que nomeiam a mentirinha com mentira e ficam escandalizadas. A mentirinha. Mas está caindo 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Está escrito, tá dentro do contrato. Amém? Não se abale por nada. É tempo da vitória na tua vida. É tempo de você receber a armadura celestial e apagar os dados inflamados. Porque são mentirinhas que derrotam a vida. Quando você vai fazer um coach, eles chamam de historinha. As mentirinhas chamam de historinha, mentirinha. É mesma, só muda o nome. Mas para você ter uma mente organizada, é a verdade e a mentirinha. A mentirinha, dentro da mentirinha você vai pôr historinha. Quando você fizer um curso de empresarial, você vê coaches ensinando, isso é Bíblia, né? A Bíblia fala, a sabedoria, Salomão, fala, busca a sabedoria, que a sabedoria vai te honrar. Isso aí é Bíblia, né? Deus não está para abençoar preguiçoso. A pessoa quer mandar em Deus. Que eu vou orar que Deus vai me abençoar na preguiça. Não vai não. É preguiça mental que as pessoas têm. Tem que estudar. Você quer? Deus vai abençoar quem estuda. Não interessa. As pessoas querem mandar em Deus e fazer Deus abençoar a pessoa na preguiça. Até os empresários que não se formam, eles estudam dentro do serviço, fazem especialização de vários cursos. Eles estudam, eles podem não ter segundo grau, mas eles estudam o ofício deles. Eles fazem especialização naquilo que eles desenvolvem. Por exemplo, pessoa de costura faz uma especialização em costura. Pessoa de construção civil faz uma especialização. São especializados em gestão, principalmente. Porque a gestão é que mais mexe com a mente. E tudo que mexe com a mente agrada a Deus. Deus não gosta de preguiça mental. Por que Deus abençoa Jacó, que acordava 10 horas da tarde, e não abençoou o Esaú? Por quê? Esaú acordava cedo. Esaú, aquele cara que entrega o currículo, acorda cedo, 7 horas da manhã, sai correndo, né? Mas a mente de Esaú era preguiçosa. A mente de Esaú era... Mas o manual dele, as habilidades manuais, agradava o pai dele, e isso e aquilo. Acordava cedo e caçava e fazia de tudo, né? Mas preguiça mental, a mente. Jacó não, Jacó acordava 10 horas da tarde, aquele cara me... Deixa esse Esaú aí, coitado, né? Eu estou estudando aqui, devagarzinho. É que nem a tartaruga, a corrida da tartaruga e do coelho, né? A tartaruga correndo com o coelho, a tartaruga ganhou do coelho. O coelho parou no meio do caminho, e a tartaruga ali de passinho em passinho ganhou do coelho, né? É a corrida da tartaruga que ganhou. Assim é a vitória do pessoas aprovadas por Deus na mente. Não interessa que eu faço 1000 coisas, não interessa, é a mente. Deus gosta de pessoas que trabalham a mente, que trabalham
né? Então, a mentirinha é o que, quando você descobre, ela não pode abalar, porque ela é uma mentirinha, né? Então as pessoas estão se levantando arrogantemente contra o pentecostalismo, fala que é um moleque, né? Só que o moleque derrubou o gigante, né? O moleque derrubou, quem derrubou o gigante foi o moleque, né? Não foi do jeito humano. As coisas não é do teu jeito. As coisas é do jeito de Deus. Entenda como que Deus trabalha. Entenda como que Deus trabalha. Deus quer te abençoar. O que Deus quer mais é te abençoar. Você vai fazer uma reflexão esse final de ano, né? Você vai ver que Deus está com braços e mãos estendidos para te abençoar, mas do jeito dele. Porque do jeito dele dá certo. Tem todo o contexto do porquê, né? Por que tem que ter o sarrinho? Tem que ter o sarrinho. Tem que ter festa. Toda vez que você vence, tem que ter festa, né? Senão é do teu jeito. E o subconsciente do ser humano, ele é projetado para não entender como vitória uma coisa que não é festejada. O teu consciente entende, mas o teu subconsciente não entende. O teu subconsciente não entende. Se você não tirar o sarrinho do inimigo lá dos principados potestades, se você vencer eles em oração, se você vencer eles e você não tirar um sarrinho deles, o seu subconsciente não entende que foi vitória. O teu consciente entende. O teu consciente é 15% só. O seu subconsciente é 85% da tua força. O teu emocional. O teu emocional é que vai te conduzir à vitória. Deus já projetou isso, né? Por que a murmuração ela tem um poder destrutivo? Ela arrebenta. Por quê? Porque o teu consciente, o seu subconsciente pega na hora. Se você, uma murmuração que você der, você não precisa nem murmurar, só fazer assim, só isso. O teu subconsciente, ele vai pegar isso. Você não precisa nem abrir a boca. É uma expressão ruim que você fizer, o seu subconsciente já pega isso. Deus já criou um homem desse jeito. Entendeu? Já tá na estrutura do ser humano, na estrutura psicológica, né? Então, a pessoa fala, vai murmurar. Não vai nem murmurar. É só você fazer uma cara feia, uma expressão feia, uma postura, né? Só isso aqui, ó. O seu subconsciente já vai te derrotar, mano. A parte mais forte de você vai lutar contra você. Aí você não vence. Não é o inimigo que é forte, né? O maior inimigo você tem que vencer você mesmo, né? Tem que vencer o saber, conhecimento de psicologia, de palavra de Deus, né? Então, existe a mentirinha. Quando tudo, que tudo? Como assim? Só então? Deus quer abençoar quem tem 1%. Deus quer abençoar aquele que vem 1% na presença dele. E deixar aquele que fala que vai dar 100% morrendo ali, ó. Jesus deixou o paralítico. Fica aí. Porque ele sabia que se ele curasse, o paralítico ia reclamar. Se o paralítico reclamasse, sabe o que ia acontecer? Jesus ia pecar junto com o paralítico. Sabe o que ia acontecer se Jesus pecasse? Ele não ia poder executar o plano de salvação, né? Você vê a consequência, né? Aí você quer ser mais bom que Deus às vezes. Você entra na prova. Não. Deixa as mentirinhas de lado. Vai estar caindo 1000, amém direito. Tranquilo. Sabe qual que é a maior aprovação? O terremoto está caindo, você está... Uma vez pintaram um quadro lá sobre a paz. O que era a paz, né? Aí vários pintores pintaram sobre o que é a paz. Tinha um passarinho cantando assim, ó, e tinha as notinhas musicais na árvore. E do lado do passarinho tá terremoto, trovão, nuvem, gente morrendo, né? E o passarinho cantando. Daí aquele quadro foi aprovado como que simboliza a paz, né?
Está trincando, está arrebentando, o nego está morrendo. Normal. Ou Deus é injusto? Né? As pessoas chamam Deus de justo e ficam blasfemando e pondo o homem acima de Deus. O homem nunca está acima de Deus. O homem nunca está acima de Deus. Por mais que a pessoa pegue aquele verso isolado lá, que diz: ah, mas Jesus falou, se não ama o meu próximo, não me ama também. Se você não ama o próximo que você vê, você não me ama. Verso isolado, né? Para tentar inverter o mandamento, né? Tenta inverter. Deus sempre vai ser o primeiro mandamento. Sempre. Deus sempre é o primeiro. Se tem algo de bom nome, vem dele. Se você tem uma pessoa, um pai te abençoa, uma esposa te abençoa, ele te deu. É ele. Glória a ele. Glória ao nome dele. É ele. Né? Ele é digno de toda honra e toda glória. Por mais que você não entenda, né? E você entra em situações que não é para você estar, né? Ah, eu não entendo porque que o irmão lá tá não sei o que, tá doente, outro não sei o que. Você entra em situações que você não está preparado. A palavra de Deus fala: faça conforme a tua força, a tua estrutura psicológica. Você entende o porquê? Tudo tem um porquê. E tudo que não tem um porquê vai te abalar psicologicamente. Aí teu psicológico começa dentro de você a ofender Deus. E você começa a colher frutos que você não sabe, porque está no psicológico, não está no consciente. Você não tem consciência. Você assiste aquela novela podre, aquela novela tem traição, só tem coisa ruim. Tem negócio de gênero, é o Satanás falando. E aí vai tudo pro seu subconsciente. Aí seu subconsciente começa a blasfemar. Aí você não sabe que está blasfemando, porque é o seu subconsciente. Aí você começa a dar tudo errado, começa a arrebentar tudo. Aí você fala: ah, mas eu não mereço. Como não merece se você está alimentando a tua alma ali com novela, com jornal imundo? A televisão devia ser cultura. O que a televisão está acrescentando? Quase nada. Tem algumas coisas boas da TV que eu acho que a única coisa boa é aquele Love School que dá aula sobre matrimônio só. Tirou aquilo ali, pode jogar fora a televisão. Assiste YouTube. Para com esse negócio. Entra no YouTube, lá faz curso com Paulo Vieira, com Ivan Maia. São vários ícones, né? Que você pode aprender. Tem o Paulo Vieira, Ivan Maia, tem o Márcio Michele, né? São pessoas que são coaches, né? Vão te dar treinamento para sua empresa, né? Então, você está falindo, a culpa é sua. Deus não tem nada a ver com isso. Não, mas eu não sei o que você está assistindo. Você é um perito, você está se especializando nas coisas, né? Não está. Como está o seu emocional? Você foi um psicólogo consultar o seu emocional? Porque empresário tem que ter um emocional elevado, uma inteligência emocional elevada. Não uma inteligência emocional que qualquer coisa abala. Não, empresário é inteligência emocional elevada. Tem que conhecer psicologia, conhecer marketing digital, conhecer de gestão. Esquece parte de produção, gestão, né? Então, isso você aprender no coach, no YouTube de graça, né? Depois, se quiser, pode fazer o curso, mas aí é outro nível. Importante sempre é o começo de todas as coisas. O começo é você entrar na presença de Deus, como Pedro fez. Pedro nem fé tinha, ele obedeceu simplesmente. A obediência está na tua mão, a fé não está. Isso é mentirinha, isso é mentira. Tira isso da sua mente. Você tem fé para fazer as coisas. Você não tem fé para fazer muita coisa que você tem que fazer pela obediência. É a obediência que vai te conduzir ao milagre. É a obediência que vai te conduzir à presença de Deus. Foi o que Naamã fez.
Para não pegar Ferreira Solado. Ah, não pega só Pedro, não. Vamos pegar Naamã. Naamã estava leproso ali. Naamã não estava acreditando em nada. Que fé? Não, que fé, que fé? Naamã não estava acreditando em nada. Naamã não estava acreditando em nada. Aprende isso. Naamã obedeceu a palavra de Deus. Naamã obedeceu, ainda não queria obedecer. Foi o servo dele lá que insistiu, falando: Naamã, é fácil, mergulha 7 vezes. Ele, no 7º mergulho, ele viu o milagre e ficou até espantado. Se ele tivesse com fé, ele ia ficar espantado, né? Então Naamã não acreditou. Então isso é mentira. Estão falando mentira para você. Mentirinha. Mentira vai te derrubar. Fortes palavras, riscas palavras. Mentirinha. Não pode te abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a mentirinha, mentira não existe, tira sua mente. Mente saudável não tem mentira. A mente saudável tem mentirinha. O inimigo é um verme desprezível, né? Deus não pegou um homem soldado para